Eu sou Daniel Munduruku, sou pertencente ao povo Munduruku do estado do Pará, onde eu tive toda a minha infância e parte da minha adolescência, e atualmente moro no estado de São Paulo, já há alguns anos, mas precisamente na cidade de Lorena, que é no interior, no Vale do Paraíba, aqui de São Paulo. Tendo nascido e vivido dentro de uma comunidade indígena, na minha infância principalmente, eu pude experimentar um modelo de vida, um jeito de viver que em muito difere, claro, do jeito da cidade, né? A gente, numa aldeia, sempre tem uma liberdade muito grande, porque o território que meu povo vive é um território relativamente grande e a gente sempre tinha a oportunidade de ficar muito à vontade nele, né? Correr, subir na árvore, nadar no rio, né? Brincar, de caçar pequenos animais e tudo mais, tudo uma vida, digamos, muito simples e muito livre, né, ao mesmo tempo. Liberdade é a possibilidade de eu ser eu mesmo, né, de poder expressar o que eu sou através do meu corpo, principalmente, mas também através das minhas crenças, das minhas atitudes, das coisas que eu aprendo, né? Disso tudo me torna uma pessoa livre. É claro que liberdade não tem nada a ver com espaço, não tem tudo a ver apenas com espaço físico, né? Tem a ver também com uma compreensão de liberdade interna, né? De modo que alguém vivendo num pequeno espaço também pode ser livre, né? Que é uma atitude interior. Eu sempre fui um jovem, uma criança e um jovem muito curioso, né? E tinha uma vontade muito grande de aprender mais, de conhecer mais. É claro que quando me tornei um adulto, e no meu povo a gente se torna adulto por volta dos 15 anos, eu tinha a possibilidade de ficar lá, permanecer lá, casar, fazer uma família, e tive a oportunidade de dar continuidade à minha formação escolar, e foi isso que eu decidi fazer, né? Na verdade, de continuar meus estudos. Isso me obrigou a deixar a minha região, a minha aldeia, ir para um centro maior para frequentar a escola e, posteriormente, para um centro ainda maior, até que eu cheguei em São Paulo, né? Para concluir a minha faculdade enfim, aí começar uma vida profissional, né? Eu nunca fui um leitor muito fervoroso, né? Eu nascido dentro de uma comunidade em que nós não tínhamos acesso a livros ou a literatura, claro que eu me acostumei a viver muito fantasiosamente, né? Criando as minhas histórias na minha cabeça, procurando encontrar espaços na minha cabeça para produzir essas histórias. Quando eu tive acesso aos livros, quando eu fui para a escola, portanto, eu também não gostava de ler, porque a leitura da escola é uma leitura muito chata, muito enfadonha, muito obrigatória, e isso acaba gerando um desconforto no leitor, né? Então eu não era um grande leitor, nunca fui, e talvez nem seja até hoje o grande leitor que eu gostaria de ser, não é? Mas, por força da minha formação, eu tive que ter esse contato com a literatura. Por força da minha escolha profissional de ser um professor, eu tive que entrar em contato com as crianças e jovens. Por conta disso, eu me vi obrigado a ler mais, né? A estudar mais. E, posteriormente, eu descobri que, além de usar os livros para educar, eu podia também contar histórias para as pessoas. Então, eu comecei a ser um contador de histórias. Eu quis levar um pouco do conhecimento do meu povo através da contação de história e, posteriormente, eu descobri que essas histórias podiam ser escritas. Então, aí nasceu, basicamente, o escritor, né? Basicamente, a pessoa que eu sou hoje, assim, na produção literária. Eu sempre leio para me tornar uma pessoa melhor. Eu busco as minhas leituras, o meu critério de escolher
as leituras que eu faço é um pouco isso, de no que aquele livro, aquele objeto, ele vai me ajudar a me tornar um ser humano melhor, não é? Portanto, quase sempre são leituras que têm a ver com formação intelectual, tem a ver com formação sentimental, né, do espírito da gente. E quando eu escrevo, eu busco a mesma coisa nas pessoas, né? Quero procurar cantos na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, para que a mensagem que eu transmito ali, de paz, de encontro, de compartilhamento, de pertencimento, que isso possa caber no coração, na mente das pessoas, e elas criam uma consciência melhor de pertencimento a esse planeta, né? Ao planeta que a gente vive, a nossa casa comum, a nossa canoa, sei lá, como quiserem chamar, mas o fato é que a gente está nele, nesse lugar, nós não estamos em outro, né? E é nesse lugar que a gente tem que procurar ser feliz. Eu sou um dos primeiros escritores indígenas que tem no Brasil, que escreveu para além do seu povo, né? Alguém que escreveu para a cidade, para as crianças urbanas, assim. Portanto, quando a gente é pioneiro, a gente às vezes se sente sozinho, né? Obviamente que eu não sou o primeiro escritor indígena, mas os que escreveram antes de mim, eles tinham muito uma produção voltada para dentro da comunidade, internamente. Eram textos bonitos e muito bem feitos, mas tinham muito uma pegada para dentro, interna. Eu, como educador, criado dentro da urbanidade, né, da cidade, eu pensei em fazer algo para as crianças da cidade. Por isso eu fiz esse caminho. Nesse sentido, mais do que pertencer a uma geração, eu fui criador de geração, né? De uma geração de jovens escritores indígenas, que hoje nós somos mais de 30, né, autores, e muitos deles nasceram a partir desse trabalho de formação mesmo, porque a escrita para nós é muito nova, né? Se pensar que nós temos escolas indígenas só há 30 anos, efetivamente, né? E de 30 anos para cá é que começaram a surgir, uns 20 anos para cá, começaram a surgir escritores pensando na sociedade brasileira como um todo. Então, claro, eu estou dentro de uma geração porque eu sou de 1964, estou na geração do golpe militar, fui educado dentro dessa realidade, não é? Por muito pouco não me tornei mais um, né, nessa vida de gado, né? Eu consegui dar um salto nisso, graças, claro, aos meus avós, meus pais, mas também graças ao movimento indígena, graças à atuação da Igreja Católica, graças a muitas outras instituições que foram influenciando, foram criando uma consciência crítica dentro de mim e dentro de uma geração. Eu costumo dizer que eu nasci índio por uma bênção do universo, né? Mas quando eu quis atuar na sociedade, eu escolhi ser professor, né? E por entender que o professor é aquele que professa uma crença no ser humano. Eu, na minha atuação humana, minha atuação profissional, eu tenho procurado alertar as pessoas para isso, né? De que eu acredito na possibilidade de a gente ser humano, de fato, de verdade, não apenas no discurso, né? Mas na atitude. E é isso que eu